noite, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te agradecer por o Senhor ouvir a tua voz nessa noite, ao nosso coração através da tua palavra, através das verdades contidas na tua palavra. Possamos ter o coração humilde de ouvirmos a tua voz, que teu Espírito Santo fale suavemente ao nosso coração. Nós te rogamos estas bênçãos e que teu Espírito Santo continue neste lugar, e as fazemos em nome de Jesus. Amém. Só apertar o vermelho? Nós estamos encerrando hoje, irmãos, a série O Grande Conflito do Apocalipse. Vamos ver se esse negócio funciona aqui. E o tema de hoje é o fim do grande conflito. O fim do grande conflito. Fim do grande conflito. Quando nós entendemos qual é o papel do Apocalipse, a palavra, vamos ver se a gente lembra aqui, e no final da série, que é hoje o final da série, eu gostaria de fazer depois um questionário com os irmãos, mas é um questionário assim, simples, de forma digital, e vocês vão responder algumas questões, aqueles que quiserem participar. E aqueles que conseguirem a média aí de 60%, 70%, vão receber um certificado que estudaram ou estão aptos a saber sobre o Apocalipse. O que acham, os irmãos? Podemos fazer? Mas vai ter que ser no sábado, né? Porque se fizer no domingo teremos um alcance um pouco menor. E aí a gente vai tentar, vamos preparar esse material, vai ser de forma digital. É só apertar um botãozinho, vai ter 3 ou 4 opções para cada pergunta e não demora mais que 3, 4 minutos para responder, tá bom? Quantos topam fazer o desafio? Esse desafio? Amém. Alunos animados. Né? Então esse é hoje é o encerramento, é o último tema número 18. O fim do grande conflito. Quantos aguardam, não é, o fim? Quem começa uma faculdade, por exemplo, de no mínimo 4 anos, o que mais essa pessoa espera, né, do decorrer dos estudos? É o que? Terminar, chegar ao final. Sim ou não? Imagina quem faz um curso mais longo. Direito, acho que são 5 anos, né? Medicina são 6 anos. Eu tenho uma colega professora e ela tinha doutorado, acho que em microbiologia, e aí ela está cansada de ser professora. E aí ela vou fazer medicina. E ela encarou o Enem, como alguns fizeram hoje. A Ana Lu fez hoje o Enem. Vou perguntar se foi bem, mas chegou bem aqui, esperançosa, mais ou menos, ok. E ela fez o Enem, encarou o Enem de novo, já tinha 30 e poucos anos, essa colega, e ela encarou o Enem outra vez e conseguiu passar, não é? Fez faculdade de medicina na UFRJ, no Fundão, escola pública, enfim, universidade pública, e conseguiu se formar, e hoje, como previsto, aquilo que ela mais ansiava era terminar o curso de 6 anos, né? E ela conseguiu terminar, para honra e glória de Deus, né? Hoje ela está formada, trabalha como médica e, como previsto, ela abandonou a carreira de professora. Eu não faria diferente. Né? Então, mas o que mais uma pessoa anseia é chegar até o final. Uma pessoa que toma um ônibus daqui para o Nordeste, por exemplo, vai encarar quantos dias de viagem? Dependendo do lugar. Se for para o Ceará, fica lá na ponta, lá em cima do Brasil. Quantos dias de viagem? 4 dias, né? Mais ou menos uns 4 dias de viagem. É uma eternidade. Se você estiver muito ansioso para chegar, o tempo vai demorar muito a passar. É ou não é? Então, o que mais a pessoa embarca no ônibus para chegar no Ceará é que passe os 4 dias já, até que chegue ao fim da viagem e ele diga: cheguei são e salvo, graças a Deus. O grande conflito, irmãos, não é diferente. Nós temos a chance de passarmos ou de vivenciarmos o finalzinho
desse grande espetáculo, ou melhor, desse grande conflito, que não é um espetáculo. E às vezes, nós não temos a oportunidade de participarmos bem no final. Ontem à noite teve um pessoal que gosta de futebol, Felipe, que adora futebol, alguns que acompanharam uma partida importante de futebol ontem à noite, depois do pôr do sol, é claro. Eu para ver o finalzinho de uma decisão, tinha muitos fogos explodindo o dia inteiro. Ontem, não era? Era um time aí com 3 cores que eles estavam disputando o campeonato. E um garoto, esse microfone, ele está aqui com a minha voz, está falhando. E o técnico do time estava empatado o jogo, me parece, né? Estava em 1-1, e o técnico colocou um garoto, um dos mais novos do time, e colocou ele atacante, e falou para ele: você entra lá e vai fazer o gol do título, porque se fizesse um gol, esse time de 3 cores ia ganhar o título. E o garoto não é que entrou e fez o gol. E aí a imprensa estava dizendo que o técnico já profetizou que ele ia fazer o gol. É lógico que ele tinha uma boa chance de fazer o gol, ele é atacante, e o faro pelo gol. O primeiro chute que ele deu, eu acho que foi o primeiro chute, eu não me lembro, e ele conseguiu acertar o gol. Então, o que mais, ele entrou no final da partida, do meio para o fim, e esse final foi decisivo. Nós temos a grande chance de estarmos entrando no final do segundo tempo dessa partida, desse grande conflito entre o bem e o mal, e nós estamos vivenciando esse final, o final desse grande conflito, o maior acontecimento da história. Agora eu não preciso olhar para trás. Nós temos, você sabe, agora está chique, aqui tem um monitor que mostra de frente para mim o que está aqui. Eu já profetizo o que está ali, ó. Já sei, estou lendo. Estamos avançando. O maior acontecimento da história será um espetáculo surpreendente. O que vai acontecer no final do grande conflito? Em primeiro lugar, quando ocorrerá o final do grande conflito? Qual vai ser o evento que determinará o final desse grande conflito? Me ajudem. O grande evento que estamos aguardando, qual é? A segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. Esse vai ser um marco histórico para o universo, não somente para o planeta Terra, mas para o universo. Acontecerá no céu um grande movimento, porque chegou o momento de Deus ir à terra buscar os seus filhos. No livro de Apocalipse, que é o livro que nós estamos estudando, capítulo 14, verso 14, diz o seguinte: olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: tomai a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse 14, 14 e 15. Queridos, a Bíblia fala, ou Jesus fala, ou se revela, no caso João, Jesus se revelou a João, e ele usou a figura de linguagem do seu tempo. Então, quando uma ceifa, uma colheita estava pronta, não é, no momento certo, somente quem é agricultor sabe exatamente do que estamos falando. Eu não sei, você também, se você não é agricultor, nunca trabalhou na terra, você não sabe o que está acontecendo, mas somente o agricultor sabe exatamente o momento certo da colheita. Se ele colher um pouco antes, o que acontece? O produto não fica bom, não é? Se ele colhe um pouco depois do tempo, o produto pode estragar, não é? A colheita pode estragar. Enfim, dependendo do produto, somente o agricultor que sabe o momento certo. E Jesus é o grande agricultor. É usado, comparado aqui, uma metáfora como agricultor. É nesta hora que o povo de Deus vai olhar para onde? Para cima.
e ver o maior espetáculo de todos os tempos. Ouve-se uma música como nunca se tocou. A Bíblia diz que uma música linda, emocionante, tocada por quem? Por Deus. Quem vai tocar a música, irmãos? Anjos. Os anjos. A resposta vai estar agora aqui na tela. Pelos anjos. A Bíblia diz que haverá, no livro de Apocalipse, diz que haverá silêncio no céu. Por quanto tempo? Alguém lembra? Por meia hora ou 30 minutos. Se nós calcularmos proporcionalmente pelo princípio um dia igual a um ano em profecia, então se fizermos, eu já fiz essa conta, demora um pouquinho, mas se você tiver essa curiosidade, faça essa matemática em casa. Dá em torno de 7 dias aproximadamente, não precisamente, mas em torno de 7 dias. É só você ir dividindo, né? 24 horas igual a um dia igual a um ano. Então 12 horas você vai dividindo pela metade da metade até você chegar onde a gente quer. 12 horas igual a 180 dias, não é isso? Ou 6 meses, não é isso? 6 horas igual a 90 dias ou 3 meses. E aí você vai diminuindo pela metade. 3 horas, 45 dias. E assim vai. Você vai fazendo as contas e você vai chegar à conclusão de que meia hora em profecia é o equivalente a 7 dias. E o que vai acontecer nesses 7 dias, irmãos? O que vai acontecer nesses 7 dias? Por que a Bíblia diz que há silêncio no céu? Porque os anjos eles serão barulhentos. Não é isso. Não necessariamente eles sejam barulhentos, mas que não vai haver ninguém no céu. É o dia em que o céu estará vazio. É o dia em que o céu estará vazio. E aí Jesus então virá. Como a Bíblia diz que Jesus virá com poder e grande glória. E nós já falamos aqui em lições anteriores sobre esse tema, mas falar de novo não é problema nenhum. A glória de um anjo, apenas um anjo, o menos poderoso no céu, um anjo, se viesse aqui sobre a terra, na forma de anjo, na forma divina, todos nós aconteceríamos o quê? Morreríamos com a sua presença, com o poder da sua glória. Então a glória de um anjo, apenas um anjo do céu, o menos poderoso lá do céu, que eles têm poderes e funções diferentes, o menos poderoso no céu. O Senhor White diz que quando Jesus estava no jardim de Getsemane, se viesse um anjo desse, todos que estavam ali seriam mortos, morreriam com a presença da sua glória. Agora imagine, irmãos, milhões e milhões de anjos. A Bíblia diz, não dá números exatos, mas é um número indefinido. Milhões e milhões, miríades e miríades de anjos que estarão vindo com Jesus nas nuvens do céu. Diferente da primeira vinda de Cristo, que ele veio de uma forma humilde, simples, silenciosa. Apesar de que tinha um coro de anjos cantando, seguindo, os pastores seguiam essa estrela, mas Jesus nasceu de uma forma simples. Não apareceu na Globo News, não apareceu no jornal da Record, os jornais mais importantes. Poucas pessoas ficaram sabendo do seu nascimento. No entanto, Apocalipse capítulo 1 verso 7 diz o que? Todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Todo olho o verá. Significa que todo ser humano de alguma forma verá Jesus. E aí nós vamos dar uma pausa aqui só para a gente entender bem e recapitular. Quem estará vivo? Obrigado. Essa água, como diria meu pai, sempre falou isso, é a água mais gostosa que eu já bebi na minha vida. Meu pai sempre falava isso quando um filho ou a esposa, alguém trazia água para ele. Eu lembrei disso agora. E Jesus, quando vier na nuvem do céu, irmãos,
a Bíblia diz que todo olho verá, significa que, vamos ver, quantos grupos estarão presentes nesse dia? Em princípio, uns 4 ou 5 grupos de pessoas. Vamos relembrar quais são? Primeiro grupo, aqueles que estarão vivos. Esse texto a gente sabe de cabeça, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. E nós, os que estivermos, diz Paulo, vivo, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Em resumo, em segundos, o nosso corpo corruptível será transformado no corpo incorruptível. Se nós somos, eu não sei se Deus já vai dar jeito na feiura, irmãos, porque Ele vai preservar nosso rosto, as nossas características, mas os defeitos Ele vai tirar. Tem gente que gasta uma grana, vai plantar cabelo, vai botar um negocinho aí para esticar o rosto, a pele, né? Pessoal que vive mais da imagem, quem trabalha com televisão, imagem, se preocupa muito com isso. Eles investem muito dinheiro nisso, é ou não é? É uma mágicazinha que aplica em tal de Botox, aí as pessoas gastam dinheiro com isso, e a pele fica esticadinha por algum tempo, não é? Logo precisa de outra dose, e a beleza se vai, é ou não é? Se vai. Se nós perdemos algum dedo, perna, braço, qualquer coisa nesta terra, e qualquer coisa, cabelo que caiu, Deus vai recuperar tudo. Então nós seremos transformados num abrigo, os defeitos físicos desaparecerão, e você será um homem e uma mulher transformado por Jesus, pelo maior cirurgião plástico do planeta, do universo. Sim ou não? Sim. Vai ficar todo mundo bonito, mas vai dar para se reconhecer, senão não tem graça, né? É tipo inteligência, não. Isso aí é muito fraquinho, né? Será de verdade, uma inteligência verdadeira transformará todos nós num corpo incorruptível, num corpo corruptível para um corpo incorruptível. Esse é o primeiro grupo. Qual será o segundo grupo? Os que estiverem vivos serão justos ou ímpios? Justos. Nenhum ímpio, o ímpio quando ver, ele vai ver e vai o quê? 1 Tessalonicenses 2:3. Vamos ler esse texto aí? Então vai ter quem vai estar vivo? Vai ter justos e vai ter ímpios que estarão vivos. Vamos ler esse texto? Se a minha memória não falhar, não está aqui no 1 Tessalonicenses, eu não sei se é 2:3 ou 3:2. E Deus o destruirá pelo sopro da sua boca. (1 Tessalonicenses 3:2) não é, e nem 2:3. Então vamos ver segunda. 2 Tessalonicenses. Vai ser a destruição do iníquo. Está aqui, ó. Acho que é o 2 Tessalonicenses 2:3. Acho que não é bem isso. Alguém sabe? O GC não está aqui para dizer o texto, né? Alguém procura na busca aí, Carol, por favor. Cadê seu celular? Está sem quê? Sem celular? Senhor. Deus opera, mas nesse momento não operou direito, não. Não foi Deus que operou, não. Iníquo, sopro da sua boca. Deus destruirá o iníquo com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8, irmãos. A busca bíblica aqui no aplicativo é uma bênção, viu? Antigamente tinha aquela concordância bíblica, né? Hoje a gente já tem no aplicativo. Eu digitei a palavra-chave, iníquo, isso é a palavra eu lembro. 2 Tessalonicenses 2:8, a gente chegou pertinho. Então será revelado o iníquo, quer dizer, o pecador, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca, e destruirá
Aí, leiam comigo, pela manifestação de sua vinda. Então, o ímpio que estiver vivo por ocasião da vinda de Cristo, vai acontecer o que com ele? Vai morrer. Por que ele vai morrer? Pelo poder da glória, pela glória de Deus. Nós dissemos aqui que se nós no estado pecaminoso vemos a Deus, um anjo em sua glória, não é? Todos nós morreríamos. Então, quando Deus manda algum anjo, por alguma ocasião, falar ou estar entre nós, esse anjo tem que tomar o que? A forma humana. Se ele não tomar a forma humana, nós morremos. Então, acontecerá isso. O iníquo, quer dizer, aqueles que não estiverem selados com o sangue de Jesus, morrerão por ocasião da sua segunda vinda. Terceiro grupo de pessoas, aqueles que estarão mortos. 1 Tessalonicenses, esse é um texto básico, esse aqui a gente não pode errar. 4,16. É 4,16. É 1 Tessalonicenses 4,16. Que ao soar da sétima trombeta, vamos ler lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O que diz? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, o que acontecerá? Ressuscitarão primeiro. Está falando da primeira ressurreição. Então, e o quarto grupo de pessoas? Os ímpios continuarão, que estiverem mortos, continuarão mortos, mas haverá uma ressurreição especial. Essa está em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Vamos lá. Um grupo de ímpios vai ressuscitar, sim ou não? Isso não é invenção de adventista, é bíblico, está na Bíblia, nós não inventamos nada disso. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Então veja, até agora nós vimos 3 grupos. O quarto grupo, a Bíblia não vai falar, porque obviamente é por dedução. Os ímpios continuarão mortos, mas haverá um pequeno grupo de ímpios, que é chamada ressurreição especial, que eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Sim ou não? Que grupo é esse? Apocalipse 1, 7. Eis que ele quem? Ele quem? João? Vamos lá, irmão, preciso da participação de vocês. Então, vamos participar, irmãos. Eis que ele, Jesus, vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Eu vou dar uma pausa aqui. Irmãos, eu não sei como Deus vai fazer para que todo olho verá, mas Deus é Deus. Como assim, Simei? Eu vou tentar explicar para os irmãos, olhando pelo lado bem lógico da coisa. Quando o sol brilha numa face da terra, quer dizer, quando a terra, uma parte está voltada para o sol, é a parte clara do dia, a gente chama de dia. Só que a outra parte do globo fica escura, sim ou não? Porque a terra ela é redonda. Tem uns doidos aí dizendo que é quadrada, loucos. A Bíblia já diz que a terra é redonda, sim ou não? Então você que está na escola, está estudando, quando a professora de história falar que a terra foi provada que ela é redonda, em 1492, por Fernão de Magalhães, que deu a primeira volta ao globo, a escola ensina isso, não é? Você já de antemão, e que na Idade Média, a igreja romana, a escola ensina isso também, isso é verdade, que a igreja romana ensinava que a terra era quadrada. A própria igreja romana escondia, porque é revelado na palavra de Deus. Onde é que se prova? Cadê os estudantes aqui? Jonatas, os 3 lá de trás. Arthur, posto o nariz. Enem, cadê o povo do Enem? Não é? Qual é o texto da Bíblia que você prova que a terra é redonda? Qual é? Vamos, minha filhota. Isaías já acertou o profeta.
capítulo... Não, a Bíblia não fala que a terra de Gênesis não fala. A Bíblia diz sem forma vazia. Se a gente falar isso em Gênesis, vão apedrejar a gente. Mas Isaías fala, tem dois textos que falam. Isaías é o mais assertivo. Vocês não lembram? Isaías 40, 22. Vê o que diz a Bíblia. Essa aqui eu vou de memória. Vamos ver se o texto é esse mesmo. Isaías, capítulo 40. Isaías tem 66 livros. Verso 22. Acertei aqui. Vamos lá? Alguém já achou? Lê para nós o texto bem alto para sair na gravação aqui, viu? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Eles vêm dos céus como um fogo e os armam como uma tenda para lhes habitar. Muito bem. Então, ele está se referindo a Deus. Deus é o que assenta sobre a cúpula. Alguém já viu uma cúpula quadrada? Não. Cúpula é o que? Redonda. Então a terra, Isaías escreveu isso quantos anos antes de Cristo? 600. João foi na bucha ali. Em torno de 600 anos antes de Cristo. Então, se alguma igreja por aí prega que a terra é quadrada, se algum candidato de alguma filosofia, partido político, seja lá quem for, doutor em qualquer coisa, dizendo que a terra é quadrada, filhão, tu está por fora. Isaías é que está por dentro. O doutor cientista PhD Isaías, inspirado por Deus, já escreveu 600 anos antes de Cristo, e que a terra é redonda. Então, irmãos, onde eu quero chegar? Como Jesus vai fazer para aparecer para todos ao mesmo tempo em toda a terra, eu não sei, mas que Deus, e nós somos, a Bíblia diz aqui que Isaías diz que nós somos como o quê? Como gafanhotos. Em resumo, somos muito pequenos. Para a gente ter uma ideia, uma noção muito pálida do que seja isso, você em pé vê uma formiga no chão, ou uma fila de formigas enfileiradas, aquela pequenininha, não é a saúva, não, porque aquela já é muito grande. E você vê ali uma fileira de formigas, uma fila de formigas, não é? E você olha o seu tamanho e o tamanho da formiga. Nós somos no mínimo 200 vezes maior que a formiga, talvez, não é? E como que nós vemos essa formiga? Se você põe o dedo ali perto, elas ficam doucas, né? Ficam todas desbaratinadas e fogem para tudo que é direção. Então Deus é maior do que todo o universo. A terra é um pequeno grãozinho em todo esse universo. Então, como Deus vai fazer para aparecer em todo o universo? Isso é uma coisa muito simples para Ele, impossível para nós, mas simples para Ele. Ele vai, creia nisso. Ele vai aparecer ao mesmo tempo em todo o planeta. A Bíblia diz que todo olho o verá. A Bíblia não diz que vai ser, vai ver um pouco aqui, depois um pouco ali. Não é isso não. Todo olho o verá. E um evento grande desse vai ser simultâneo em toda a terra. Uma outra característica então, e o que diz Apocalipse 1:7? Até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem transpassou a Jesus? Quem foram esses? Os soldados romanos. Os romanos, os próprios judeus, aqueles que cuspiram no rosto dele, todos aqueles que participaram da sua morte diretamente, certamente ressuscitarão. Não é? Ressuscitarão. Por que Deus faz questão de ressuscitá-los, irmãos? Aí Deus vai mostrar Jesus, vai mostrar que Ele verdadeiramente é justo. E eles vão se confiar nisso. Vou usar um pouco aqui. Quando você fala assim, um grupo especial, eu entendo, eu já estudei a respeito disso, eu até levo sobre isso, é que todo ser humano vai ver. Porque vai ter a parte comprobatória de que verdadeiramente tu és justo, o Filho de Deus. Então, assim, não será só uma categoria de pessoas que transpassaram, que eles estiveram lá. Do primeiro Caim
A senhora White fala no grande conflito sobre isso, Cláudio, mas ela se refere à terceira vinda de Cristo, ao Armagedon. Antes, isso, é aí que vai se cumprir a justiça de Cristo. O juízo final vai acontecer depois dos 1000 anos, depois que Cristo voltar. Então, quando Cristo voltar, esse pequeno grupo de pessoas, de ímpios, verão a Jesus, porque eles precisam ver a quem eles mataram. Não é nenhuma vingança de Deus, não. Eles precisam conhecer o humilde mestre da Galileia que eles mataram. Eles mataram o Filho de Deus. E Deus vai permitir que eles tenham a visão de quem eles realmente mataram. É o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. Amém? Vamos lá. O dia vai ser um dia muito especial. Prepare-se, porque vai ser o dia da sua salvação. A Bíblia diz no livro de Mateus 24:3: os discípulos queriam saber: mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos queriam saber há 2000 anos atrás, e Jesus deu alguns sinais. Vamos relembrar alguns sinais da sua volta. Quais são alguns dos sinais da sua vinda? Vamos lá. Primeiro deles, quer dizer, dentre tantos, nos últimos dias haverá que falsos mestres. Mateus 24, 4, 5, 11 e 24. Vamos ler então? Mateus capítulo 24, não está no telão, no PowerPoint. Mateus capítulo 24. Versos 4 e 5. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. E vocês, verso 11: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos, quer dizer, os próprios seguidores de Cristo, os próprios cristãos. Irmãos, eu não entendo como uma pessoa que conhece, que estuda a verdade na palavra de Deus, pode simplesmente sair por aí, entrar em qualquer outra porta que diz ensinar a verdade e com um monte de doutrinas falsas. Como é que essa pessoa consegue sentar e assistir alguém pregando uma doutrina falsa que não está na Bíblia e sentir-se bem no lugar desse? A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade. A verdade é o quem? É uma pessoa, é Jesus. E a verdade vos libertará. Jesus nos liberta das mentiras, dos enganos de Satanás que estão sendo pregados aí neste mundo. Só no cristianismo há mais de 40.000 denominações diferentes. E quando eu acabei de fechar a boca, deve estar surgindo mais uma aí. Então, como saber a igreja verdadeira? É aquela que segue as doutrinas ensinadas na sua palavra. A partir do momento que algum pastor, líder religioso ou alguma instituição se coloca acima da Bíblia, ela não pode ser séria, pode? Ela não está pregando a verdade, está? Não. A Bíblia apresenta 4 verdades: o próprio Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Espírito Santo e a Bíblia Sagrada como sendo uma das colunas da verdade. Então, nenhuma instituição, nenhum líder religioso pode estar acima da palavra de Deus. Aqueles que creem em Deus, creem também na sua palavra. E não é um pastor aqui da frente, um líder religioso que vai dizer: olha, a Bíblia diz verde, mas eu digo é laranja. Não pode, irmãos. A Bíblia tem, aliás, Deus tem um lugar especial para essas pessoas. Qual é o lugar?
Apocalipse fala que aquele que mudar, alterar as palavras dessa profecia, vai ser lançado onde? Num lago de fogo. Esse é o destino para aqueles que distorcem de forma consciente a palavra de Deus. Pode ser que aquele que está pregando uma mentira também foi enganado. Só Deus é que sabe para julgar o coração dele ou dela, dessa pessoa. Mas aquele que prega, não é, deliberadamente, conscientemente, o erro, somente porque se agrada daquilo. Olha, se a Bíblia diz que devemos devolver a Deus 10%, se alguém está pedindo 12%, 11% ou 9%, está enganado. Então Deus pede quanto? 10%. Se a Bíblia diz que o dia de guarda deve ser um dia especial, a Bíblia diz qual é o dia de guarda? Sim ou não? Diz. Mais de 200 vezes aparece a palavra o dia de guarda, o sábado do Senhor. Se a Bíblia dissesse que é segunda-feira, irmãos, eu estaria guardando segunda-feira. Se a Bíblia dissesse que o dia de guarda era terça-feira, eu estaria guardando a terça-feira. Tenho certeza que eu não estaria guardando o sábado se a Bíblia dissesse que era para guardar a quarta-feira. Então, você segue um líder religioso ou você segue a palavra de Deus? Essa é uma decisão muito simples. Devemos seguir a quem? A palavra de Deus. Tudo que eu disser aqui você pode duvidar, mas não deve duvidar do que diz a palavra de Deus. Vamos continuar. Um outro sinal, acho que nem o primeiro eu coloquei. O segundo sinal aí já foi demais. Então, o primeiro sinal, falsos mestres, falsos profetas e falsos cristos. Não é? Existe uma falsificação de um que se diz de Cristo, né? Ele é de Curitiba, já viram? O Henrique Cristo, né? Ele se diz Cristo, mas é uma aberração, né? É uma ignorância. Você percebe nas primeiras palavras dele que ele não tem nem um pouquinho de paciência. A pessoa muito irritadiça, né? E os primeiros sinais você já percebe que Cristo passou longe daquele coração, né? Sem contar as controvérsias loucas de uma pessoa que no mínimo é um lunático. Lunático, essa é o melhor adjetivo que a gente encaixa para ele, não é? Então é um dos sinais que vai acontecer. Muitas pessoas dizendo: eu sou Cristo, eu sou um novo mestre, sou aqui de uma nova era, não é? O que eu disser é verdade. Olha, cumpra, e ainda faz alguns prodígios. Esse é um problema. Então fazer algum prodígio é um sinal de que é de Deus? Não. Quem faz prodígios também? O próprio Satanás, os seus anjos, os demônios também fazem. Segundo sinal, guerras e rumores de guerra. Queridos, nós estamos vivendo um mundo quanto mais ganancioso, mais guerras terá. O único motivo pelas guerras, quer dizer, os dois motivos que acontecem pela guerra é poder ou dinheiro. Das duas, uma. Ou no fundo é uma coisa só: dinheiro. Então hoje nós estamos tendo a guerra da Ucrânia. A mídia nem está falando mais, tá? Parece que até que acabou. Sim ou não? Diante do tamanho da violência que está acontecendo na guerra entre Israel e a Palestina, quer dizer, eles dizem que é só o Hamas, mas destruindo, não é? Estão bombardeando a população civil também. E muitos cristãos levantam a bandeira: porque Israel está certo. Irmãos, não temos que levantar uma bandeira nenhuma. Israel não é uma nação eleita de Deus mais há muito tempo. Eles ainda recebem resquícios de bênçãos de Deus, sim, mas eles não são a nação eleita de Deus há muito tempo. Quando é que eles deixaram de ser a nação eleita por Deus? Quando eles apedrejaram Estevão, no ano 34 depois de Cristo. Eles deixaram de ser. E eu vejo cristãos defendendo a bandeira: não, que Israel tem que matar mesmo. Olha que absurdo. Israel tem que matar, tem que destruir aqueles terroristas. É claro que os terroristas, mas eles se infiltram no meio da população,
E não vamos entrar em detalhes aqui, quem está certo, quem está errado, não é? É lógico que diante de uma retaliação, um ataque de um terrorista, Israel iria responder. Agora, sob que proporção, eu não sei até que ponto, não é? Até que ponto eles estão usando a razão, mas estão massacrando a população civil. Guerras e rumores de guerra. E você e eu não devemos levantar bandeira nenhuma. Quem está certo, quem está errado. Primeiro que a gente não tem que julgar, a gente não deu uma toga para julgar ninguém. Esse é o primeiro ponto, né? E segundo lugar, a gente tem que orar pelas crianças que estão morrendo, pelos civis que estão morrendo, para que sejam poupados, em algum momento sejam poupados. O momento que o mundo está sempre em guerra, então sempre, agora o número de guerras aumenta de acordo com a aproximação do fim. Por quê? Os últimos dias, 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Que os últimos dias os homens serão gananciosos. Quando diz isso, significa que vai ter guerra. Se o meu petróleo está lá, se lá tem petróleo, então um país que quer mandar enfiar o nariz em tudo que é lugar por aí, do planeta, onde tem petróleo, ele manda o porta-aviões, né, para proteger. Então nós ficamos muito apreensivos. Por quê? Os Estados Unidos já mandou um enorme porta-aviões. A China já ficou meio atravessada, já mandou alguma coisa para lá por perto também. Então a gente fica, né, tenso. Mas a Bíblia diz que esse mundo não vai terminar com uma destruição em massa. Não, Deus não vai permitir isso. Durante a Guerra Fria, na década de 70, por algumas vezes, 2 ou 3 vezes, quase foi apertado no botão, né, de bombas atômicas, tanto do lado americano quanto do lado da antiga União Soviética. Certamente os anjos de Deus, ou o próprio Deus, é que segura os 4 ventos que a Bíblia fala, né, cita no Apocalipse. Mas haverá um momento em que Deus vai soltar esses 4 ventos. Não digam que esse momento já chegou. Não chegou, irmãos. Isso aí não é nada. Essa guerrinha aí não é nada. Quando os anjos soltarem os 4 ventos, aí sim as nações ficarão iradas. Apocalipse capítulo 11, verso 18. Outro sinal do fim. Os homens desmaiarão de terror. Lucas 21, 26. Coisas horripilantes nós vemos nos noticiários. E aliás, quando é muito feia, a imagem é distorcida. Se for criança, né, uma coisa, um corpo, né, deteriorado, não se mostra nas mídias oficiais, só pela internet aí, por aí afora. Desmaiarão de terror, por quê? Tamanha violência que existe nos dias de hoje, né? Crianças sendo jogadas na lixeira, isso não é novidade, mas isso há mais tempo, anos atrás, era menos comum. Sim ou não? Era menos comum. Ninguém jogava filho dentro da lixeira, né? Hoje isso já está virando uma notícia que já não espanta mais. Isso é que é perigoso. Os homens falarão, está errado aqui, viu? Falarão de paz. 1 Tessalonicenses 5:2. E quando tudo isso se acalmar e falarem de paz, aí então a Bíblia diz, quando falarem de paz virá o quê? Repentina destruição. Esse texto se aplica ao momento que em algum momento vai haver uma certa paz no mundo, não é? E a gente sabe por quê. E aí então virá repentina destruição. Um outro sinal da volta de Cristo são os desastres. Ali eu não estou enxergando bem. Desastres naturais na terra, terremotos, fomes e pestes. Fome não é um desastre natural, são desastres na terra, né? É um desastre social. Terremotos, tal, tudo bem, mas fomes e pestes não. O número de tremores da terra aumentaram e tem aumentado, não é? Em algum momento pode até diminuir, mas um tremor que acontece na terra a gente às vezes não sente. No Brasil nós estamos num lugar privilegiado que não há indícios, probabilidade grande de terem que tremores das placas, chamadas placas tectônicas. São grandes acomodações da terra, no interior da terra, que se mexem, que se movem.
Só que não é um país bem próximo da gente, no Chile, existe lá sim, eles estão sob uma placa tectônica, uma das, né? Então nessa de ter duas placas tectônicas, acontece sempre o quê? Terremotos. E lá foi um grande desastre. Deles quase sempre tem. Oi? Lá na minha terra também tem, daí Montes Claros já aconteceu terremoto. Montes Claros. Sim, mas nada que destruiu tudo, né? Não, mas já chegou na escala 8. Escala 8? Chegou a derrubar casa, mundo. Estava pensando em ir para Minas, já não vou mais. Montes Claros. Norte de Minas, né? É lá pertinho do nasci. Pertinho de onde você nasceu. Já quase chegando na Bahia, né? Sim. Tá certo. A 1.000 quilômetros daqui. Eu já viajei, passei por lá na sua terra aí. Nós aqui lá em casa já viajamos para lá. Aumento do crime, violência e iniquidade. Precisa falar disso aqui? Nós vivemos em uma das cidades, não é talvez a mais, mas é uma das mais violentas do Brasil, o Rio de Janeiro. Não é? O índice, irmãos, a população carcerária do Rio de Janeiro é muito grande. Só que aqueles que deveriam estar presos, o número de presos que está lá dentro é 1/3 do que deveria estar, porque muitos estão, a maioria dos presos estão fora da cadeia. Por quê? Ou fugiram, ou foi dada a ordem lá a ordem de prisão e não foi cumprida, porque não tem polícia suficiente para prender tanta gente. E se a polícia tivesse um número suficiente de pessoal, inspetores da Polícia Civil, que geralmente é eles que executam dão ordem de prisão. E queridos, você acha que teria Bangu de 1 a 8? Não tem Bangu 8? Eu já não ouvi falar em 9, mas 8 eu já ouvi falar. Em Bangu, que é um complexo de prisão, próximo a gente, nós estamos aqui a não mais que 5, 6 quilômetros desse complexo, ou até menos, bem pertinho da gente. Tem as pessoas mais queridas do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Estão lá. Lógico que tem alguns inocentes lá, tem outros que já se arrependeram, já entregaram a sua vida a Deus, não mais são criminosos, mas cumprem a lei, cumprem a pena que lhe foi designada a cumprir. Mas o aumento do crime e da violência, a gente não precisa ir longe. É bem verdade, irmãos, que em alguns lugares do mundo a polícia quase não tem trabalho. Algumas cidades pequenas quase não tem trabalho. Mas de vez em quando a gente assiste uma notícia na televisão sobre um grupo de pessoas querendo dinheiro dos outros, né? Se reúnem bem armados até os dentes e querem roubar o banco de uma cidade pacata. Então quando você pensa, eu vou para o interior, sair do Rio de Janeiro, esse lugar agitado, e é mesmo, violento, e é mesmo, e você vai para o interior, chega numa cidade pacata, cidadezinha de 5 mil, 10 mil, 30 mil habitantes, uma cidade pacata, pequena, né? A cidade que a gente visitou de 30 mil habitantes, não foi? Não tinha uma pizzaria no sábado à noite para a gente comer alguma coisa. Onde é que esse povo come? Não tem não. Eles comem em casa mesmo, porque não tinha, pizzaria não tinha. Não que a gente conhecesse. Não foi? Rodamos a cidade inteira, que durou 5 minutos, não é? Uma cidade de 30 mil habitantes, não tinha uma pizzaria. E eu te pergunto, deve ter muitos crimes lá? Também não. Mas é aquilo, a criminalidade ela é muito grande nas grandes cidades. Tempos difíceis e de decadência moral. Queridos, as pessoas estão, o mundo jaz no maligno. Decadência moral. Crianças hoje de 11, 12 anos já têm uma vida sexual de adultos. Eu trabalho em escola pública e eu nem tanto, mas a direção da escola que lidar com isso todo sabe do que estamos falando. A maioria dos alunos que dá problema são alunos que têm uma família desajustada ou que nem família tem. Um dia desse a gente foi atender um aluno e qual é o problema? Ele levou para a direção, etc. E daqui a pouco foi descoberto que ele perdeu a mãe, já não tinha pai e mora com a tia. E era até um aluno, assim, pelo perfil, era muito bom. Mas há situações
em que famílias são chamadas, não é? E aí se resolve, alguma situação não se resolve, crianças às vezes fogem da escola, vão dormir fora de casa, aí ainda querem culpar a escola, cadê meu filho? Né? E voltam na escola para reclamar que ele saiu do filho. Né? E a escola às vezes vai em busca dele, e quando se acha, leva para o conselho tutelar, e é um problema. Quando você vê no fundo, no final da história, você vê que aquela criança normalmente foi abandonada de pais presentes. Não tem limite na sua educação, não há respeito, nunca foi ensinado a ter respeito, e não respeita nem pai nem mãe. E aí como é que vai respeitar professores, direção da escola e outras autoridades mais? O mundo está numa decadência moral muito grande, não é? Algumas poucas pessoas ainda têm a decência de viver nesse mundo mau e cheio de corrupção. E por falar em corrupção, a Bíblia também fala intemperança e corrupção moral. E aí não somente corrupção, a maior delas, a corrupção é financeira. Ou você ser corrompido é você quebrar algum princípio, alguma regra, para você ser beneficiado em algum momento. Isso é corrupção moral. E todos nós somos tentados e vivemos num meio em que se dá um jeitinho brasileiro. Cristão está acima de ser brasileiro, viu, irmãos? Então, ser errado é errado. Ser errado é errado. Não devemos nos entregar àquilo que é errado. Nos últimos dias também haverá dificuldades econômicas. Dificuldades, em Tiago capítulo 5, versos 1 a 5. Eu acho que está complicado aí. Foi. Corações carregados aos cuidados da vida, isto é, pessoas que não estão mais dando ouvido à voz de Deus. O Evangelho, e o último dos sinais, um dos últimos dos sinais, vai ser o Evangelho pregado a todo mundo. Então a Bíblia, então virá o fim. Esse certamente ainda não se cumpriu essa profecia. E como será a volta de Jesus? Nós já vimos, vai ser em forma corpórea. João, no próprio livro dos Evangelhos, diz que quando os discípulos estavam vendo Jesus subindo ao céu, ele mesmo disse o quê? Eu virei da mesma forma, melhor, vocês o verão. Os 2 anjos vieram, os discípulos, e falaram: este Jesus que está subindo ao céu virá do mesmo modo como viste subir. E como que Jesus subiu? Em espírito? Não, ele ficou, depois que ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. Ele comeu, bebeu, dormiu, tá? Então ele tinha forma corpórea. Jesus virá em forma corpórea. Segundo aspecto, ele virá nas nuvens do céu. E ele vai pisar na terra, sim ou não? Não. Ele virá com alguns anjos? Não, com todos os anjos do céu. E todo olho, como nós já vimos Apocalipse 1:7, todo olho o verá. E ele virá com poder e grande glória. E um sinal importante, irmãos: Cristo não pisará na terra. Satanás vai pegar muitos aí. Cristo apareceu aqui, hein? Aqui no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Carioca, está no São Bódromo, seja lá no Cristo Redentor. Mentira! Cristo não pisará na terra. Mas esse vai ser um dos enganos de Satanás. E aqueles que não estudam a Bíblia serão facilmente enganados. E para quê? Fala. Ele ainda vai falar. Oi? Ele vai falar. Aqui na terra, nós ouvimos o som de Satanás falando que é Jesus, e muitos que nos dão lugar vão pensar que é ele mesmo. Isso. Como é que a gente sabe que não é ele? Porque ele vai falar alguma coisa contrária à Bíblia, não é? Eu já ouvi uma história de que pela transmissão das antenas, né, que é possível falar e ser ouvido uma voz aí, uma frequência. Não sei se é verdade, até que ponto, né? Enfim, os estudiosos que digam, mas já li alguma coisa a respeito de que é possível a gente ouvir, e outra, projetar no céu uma imagem, com drones, enfim. Hoje se projeta com drone, né? Mas tem que ter muito drone para projetar, né? Isso é possível. Então haverá todo tipo de engano.
E para quem que Jesus vai voltar, irmãos? Primeira razão, vai buscar os seus filhos, aqueles que o aceitarem e ficarem do seu lado no grande conflito. Pessoas que nunca frequentaram uma igreja estarão ao lado de Deus no grande conflito, mas porque no último momento, no alto clamor dessa pregação do Evangelho, a última pregação do Evangelho, onde descerá, o Espírito Santo descerá sobre os seus filhos, sobre a terra, e nós pregaremos com o poder dobrado do que os discípulos pregaram no Pentecostes. Amém? O amém foi muito fraco. Nós vamos pregar com o poder dobrado do Espírito Santo do que os discípulos pregaram no Pentecostes. Amém? Muitos se converterão e estarão do lado de Deus no grande conflito. Segundo, para que Jesus virá? Para dar fim ao sofrimento. E terceiro, para prender Satanás. Satanás chegará sem tentar ninguém. Quando Jesus levar os santos para os céus, faremos uma viagem de 7 dias. É esse ponto que Apocalipse fala. Apocalipse, eu não lembro agora o texto de cabeça. Se alguém puder achar aí, meia hora no seu celular, e me diz qual é o texto, por favor. E aí a Bíblia diz que haverá silêncio no céu por 30 minutos, isto é, 7 dias. Esse será o período em que os santos farão uma viagem intergaláxia até chegarmos ao centro do universo, que é o céu. E viveremos lá por quanto tempo? 1000 anos. E depois de 1000 anos, Deus estabelecerá o seu reino. Jesus estabelecerá o seu reino lá no céu. Assim que chegarmos lá, estaremos no reino de Deus celestial, na capital do universo, o céu. E depois de 1000 anos, o centro do universo, que é o céu, descerá a Nova Jerusalém para onde? Para a terra. E aí sim, os ímpios, acontecerá a segunda ressurreição dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão. E aí sim, Cláudia, verão o juízo de Deus. Por que eles vão perder a salvação? E no final de toda essa apresentação, eles dirão: Deus é um Deus justo, tu és justo em todo o seu julgamento. E até o próprio Satanás vai reconhecer que Deus foi justo. Olha, irmãos, que cena, a senhora White fala isso no grande conflito. Até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que Deus é justo. Vai se cumprir o que está em Salmo: todo joelho se dobrará diante de Deus. Quando nós cantamos essa música, todo joelho se dobrará, não é todo mundo se ajoelha na igreja, não é isso não, irmãos. Quando se fala todo joelho se dobrará diante de Deus, vai se cumprir aí, na terceira vinda de Cristo, na segunda ressurreição, quando Deus apresentar o juízo, o resultado do julgamento para os ímpios. Fulano, você se perdeu por isso, por isso, por isso. E no final, todos, sem exceção, os ímpios, reconhecerão que Deus é justo. E aí sim haverá o último Armagedon. Satanás vai se levantar e vai dizer: olha, vamos tomar essa cidade. E Deus enviará fogo do céu e vai destruir Satanás, os demônios, vai destruir os ímpios e Satanás e os seus anjos. Serão os últimos a queimar. E aí se estabelecerá sim o reino de Deus. Aonde? No único planeta que caiu, o único planeta que pecou. Nada que funciona. Não está funcionando o botãozinho. Me ajuda aí o pessoal da mídia. E aí sim Deus estabelecerá o seu reino. E a terra, Guilherme, por favor, passa aí com a seta. Setinha para a direita. Obrigado. Deus estabelecerá seu reino. Ok. Tá bom, pode deixar por aí. Deixa eu ver. Deus estabelecerá seu reino de uma forma eterna. A terra, com o fogo que Deus mandar, vai aplainar o relevo da terra, será modificado. A terra hoje, que é dividida em 5 continentes, lembra que a Bíblia fala que o mar não existe mais, existirá? No caso, sentido de oceanos, voltará a ser uma Pangeia, um continente único,
um bloco único de terra, como era antes do dilúvio. E nós viveremos, a cidade santa será no centro. E nós, vai se cumprir o que está em Isaías 60, que nós construiremos casas e habitaremos nelas. Plantaremos vinhos e vamos comer do seu fruto. E as crianças, irmãos, estarão crescendo até a altitude, até uma altura plena, a uma estatura plena da perfeição. Todos nós temos uma baixa estatura em relação a Adão e Eva, nossos primeiros pais. Na nova terra, nós estaremos desenvolvendo até que cheguemos à altura de nossos primeiros pais. Que Deus te abençoe, que nos faça fiéis a Ele até a sua última verdade, a todas as verdades, como diz na sua palavra. Que se nós sejamos fiéis a Ele, e Ele terá certamente, Ele trará o seu julgamento e a sua recompensa àqueles que forem fiéis a Ele. Deus te abençoe e me abençoe também. Oremos, vamos ficar em pé. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos porque esse grande conflito um dia chegará ao fim. Esse fim, Senhor, já está se aproximando do dia da tua breve volta. Que o Senhor possa nos selar com o teu amor, com a tua misericórdia, que nós possamos estar do lado daqueles que estarão ao lado de Jesus, abrindo os braços, dizendo: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos regozijaremos. Transforma, Senhor, a nossa vida e o nosso coração, para que um dia muito em breve estejamos ao teu lado nas nuvens do céu, quando o Senhor vier com poder e grande glória. Leva-nos em segurança para a nossa casa. Nós te oramos agradecidos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.